a gente tem aqui dois circuitos práticos que dá para a gente entender o funcionamento de um diodo semicondutor. O primeiro circuito prático é esse circuito que a gente tem aqui algumas pilhas, né? Fonte de alimentação. Ele está dizendo que o positivo é esse cabo aqui de cima, o negativo é esse cabo aqui do meio, tá? Essa figura, inclusive, eu peguei, se eu não estiver enganado, do site do Newton C. Braga, um cara aí que é uma referência na área de eletrônica, né? Então aqui tem uma pilha, está alimentando aqui, o positivo está aqui, o negativo está aqui no meio, né? E aí ele ligou a lâmpada e ligou um diodo aqui no meio do caminho, e aí a gente vai ter que observar, analisar se a lâmpada acende ou não. Então dá para você ver, né, que pegando pelo sentido convencional da corrente, a corrente sai pelo positivo aqui da fonte. Então ela vai circular para cá, vai vir aqui para a lâmpada, passa pelo filamento, vem aqui. Olha o desenho do diodo. Ele está dizendo que o diodo, esse lado onde está entrando a corrente aqui, é o anodo, né? Eu comentei com vocês que quando a gente tem assim a figura do encapsulamento do diodo, um dos lados tem uma marquinha, né? Essa marquinha representa o catodo e o lado que não tem a marquinha é o anodo. Se a corrente no sentido direto, ou seja, a corrente que ele permite a circulação, é a corrente que entra pelo anodo e sai pelo catodo, né? Ou seja, eu estou alimentando positivo no anodo e negativo no catodo. Como a corrente está entrando pelo anodo aqui nesse desenho, significa que esse diodo vai conduzir sim, e portanto a lâmpada vai acender nessa situação, tá? Se eu porventura fizer a inversão do diodinho, então continuo aplicando o positivo aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Então a corrente ela também deveria circular dessa forma, sai do positivo, vem, passaria pela lâmpada, entraria aqui e ela está esbarrando aqui no catodo do diodo. Portanto, esse diodo está em corte. Tá? A gente está na polarização reversa do diodo, portanto, não há circulação de corrente. Então, essa corrente que eu assinalei aqui, ela na verdade não existe. Como o diodo está invertido, a lâmpada não acende. Esse provavelmente vai ser o primeiro teste que vocês vão fazer. E quem já tiver o Proteus instalado ou algum software de simulação aí de circuitos eletrônicos, eu acho até que no Tinkercad dá para você fazer a simulação, dá para você montar um circuitinho. Vamos ver se na próxima aula a gente já começa fazendo isso, para trabalhar com circuitos práticos. E a gente já faz a montagem desses dois circuitos aqui, tá? Então esse circuito, diodo está em polarização direta, tá? Então, portanto, a lâmpada acende. Nesse circuito de baixo, a gente inverteu a polaridade do diodo, o diodo está em polarização inversa ou reversa, então não há circulação de corrente, portanto a lâmpada não acende, tá? Tem uma perguntinha também sobre a temperatura, e a resposta é sim. Aquela tensãozinha lá da zona neutra, a tensão mínima para você fazer ele funcionar, ela varia com a temperatura. Inclusive, muita gente utiliza um outro diodinho, por exemplo, um N4148, que é um diodo muito famoso também. Muita gente utiliza diodos parecidos com esse aqui como sensor de temperatura. Aí ele mede exatamente a queda de tensão do diodo, porque essa queda de tensão varia conforme a temperatura. Então, se vocês procurarem na internet aí sensor de temperatura com diodo, vocês conseguem utilizar diodos como se fossem sensores de temperatura. A operação dele varia com a temperatura? Sim, né? O que varia com a temperatura é essa tensão aí de operação dele, né? Tensão mínima de funcionamento dele. Aqui eu tenho um outro exemplo de aplicação, que é utilizando um diodo para a gente evitar que a gente tenha um problema de queima do equipamento no caso de eu fazer a conexão invertida da fonte de alimentação. Bem, aqui vai do funcionamento dele, né? Quer dizer, da função do diodo, né? Ele só deixa circular a corrente no sentido direto. Só deixa circular a corrente se eu aplicar o positivo no anodo e o negativo no catodo. Do jeito que está essa figurinha aqui, ele permite circular a corrente. A gente, claro, nada é perfeito. Eu vou ter uma perda aqui de 0,7 volts aproximadamente. Porque quando o diodo está conduzindo, ele perde 0,7 volts, porque é a tensão mínima de funcionamento dele. Essa tensão fica presa
no componente, tá? Mas então, se eu colocar o positivo aqui e o negativo aqui, o diodo conduz naturalmente, meu aparelho vai ligar e vai dar tudo certo. Se porventura, eu não coloquei a figurinha aqui, mas se porventura eu inverter a polaridade aqui, em vez de colocar o positivo, eu colocar o negativo aqui e o positivo aqui embaixo, esse diodo vai estar reversamente polarizado. Se ele está reversamente polarizado, não perde 0,7, mas também não liga o equipamento e evita que o equipamento queime se você inverter a polaridade da fonte de alimentação. Podemos utilizar um diodo também, uma outra aplicação, como um redutor de tensão elétrica, né? Como a gente sabe que o diodo ele tem ali na estrutura dele aproximadamente 0,7 volts, na referência do Newton Sebraga ele colocou como 0,6 e na prática, dependendo da temperatura ambiente, vocês vão ver que esse valor varia entre 0,5 até 0,7, às vezes até um pouco mais do que isso. Ele colocou um valor médio de aproximadamente 0,6. O diodo conduzindo na polarização direta, ele perde 0,7, ou nesse caso aqui, ele está colocando um exemplo de 0,6. Então significa que se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5 diodos em série, a gente vai ter 6 vezes 0,6 vezes 5, vai dar um total de 3 volts. Então, se eu medir aqui, eu vou perder 3 volts em cima desses 5 diodos aqui. Se eu estou utilizando 6 volts na fonte de alimentação, perdi 3 nos meus diodos, vai sobrar 3 para a lâmpada. Então é uma forma que a gente tem aí de reduzir tensão para poder alimentar algum dispositivo que precisa de uma tensão específica para trabalhar. É um exemplo de aplicação? É um exemplo prático? Nem tanto, tá? Dependendo da aplicação, você precisa de precisão, né? E aí, como eu já falei, esse valor aqui ele pode variar aqui, esses 3 volts não vai ser fixo. Dependendo da temperatura, isso pode aumentar ou diminuir. Isso pode comprometer a carga que você está ligando desse lado. Mas dá para a gente entender mais ou menos o funcionamento de novo aqui em mais uma aplicação simples, tá? Temos aqui um outro exemplo de aplicação que é utilizar um circuito montado com diodos retificadores aqui para fazer a movimentação de um carrinho. Essa chave S1 que está aqui no lado esquerdo, né? Ela tem duas posições e as posições são alteradas simultaneamente. Tem um tracejado aqui, ó. Deixa eu pegar o laser. Esse tracejado indica que essas duas posições aliás, esses dois trechos da chave aqui são alterados simultaneamente. Então, ora S1 está conectando o ponto A dos dois lados, ora o S1 está conectando o ponto B também dos dois lados, tá? Se você observar aqui, a gente tem uma bateria de 6 volts, o positivo está aqui na parte de cima e o negativo está na parte de baixo. Se o positivo está na parte de cima e a chave S1 está nessa posição, a corrente ela sairia do positivo, viria aqui por cima, tá? Ela não volta para cá porque aqui não está ligado em lugar nenhum, tá? Ela passaria por essa chave S2, quando você apertar a chave S2, a corrente vai vir para cá, ela vai passar por D1, mas não vai passar por D2, porque como eu falei, ela vai entrar sempre pelo anodo e vai sair pelo catodo. Nesse lado aqui, ela está tentando entrar pelo catodo e isso não acontece, esse diodo não conduz. Que motor que liga nessa situação? Somente o motor M1. Então, quando você pulsar a chave S2 aqui, esse motor M1 vai ligar, ele vai movimentar somente a rodinha do lado de cima aqui desse carrinho, tá? Bem, aí o que que eu faço? Eu pego essa chave S1 e mudo de posição, coloco na posição B. Então agora, em vez de ligar na A, ele vai ligar na B. Ligando na B, o que que vai acontecer? Quando eu fizer circular a corrente aqui, a corrente vai vir para cá, vai vir para o B agora, ela não vai descer aqui para o A, porque esse ponto vai estar em aberto, desligado, então ela vai continuar aqui, vai vir para cá, ela não vai subir no motor M1 porque o diodo D1 está reversamente polarizado. Ela vai subir só no M2 porque o motor ligado aqui o diodo ligado no M2 está diretamente polarizado, então ela vai circular aqui. Isso sempre vai acontecer quando você pulsar a chavinha S2, né? Moral da história.
Se tiver na posição A, ele roda o motor M1. Se tiver na posição B, ele roda o motor M2. Então vai ficar um carrinho meio bobinho, né? Cada totozinho que você der aqui, ele vai dar uma jogadinha numa roda ou na outra, conforme a posição de S1. É um exemplo meio bobinho, é um brinquedinho meio bobinho, mas é um exemplo interessante aí de aplicação de diodo num circuito de corrente contínua, inclusive utilizando dois motores aqui.